imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez. Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. E para que essa dominação ideológica de classe fique clara, para que você entenda que burgueses e proletários concordam, para que você entenda que o proletário não pode se sentir dominado, porque ele sequer se vê pertencendo a uma classe oprimida, eu te dou um exemplo. Quando eu passei no concurso aqui, eu fui comemorar com a minha família. Mãe, esposa e filhos. Fomos num restaurante que meu pai gostava muito, chamado Dinhos Place, na Alameda Santos. Me sentei, comi. Terminou a refeição, pedi para alguém buscar o carro, enquanto o outro ficou ali. Ele perguntou, o senhor gostou? Eu gostei. Achei caro, mas eu gostei. Aí ele falou, o senhor tomou bebida alcoólica? Eu falei, não. Ah, então eu sei exatamente quanto o senhor gastou. É mais do que o que eu tiro no mês. Então veja só que interessante a conversa. Eu perguntei pela primeira vez, te parece justo que alguém gaste no almoço mais do que você ganha no mês? Ele respondeu que sim. Porque afinal de contas as pessoas que estavam ali eram doutores, tinham estudado muito, tinham se preparado muito e claro, eles tinham condições de ir lá, enquanto ele não teve que trabalhar desde criança. E tal. Então eu perguntei, te parece justo que uns tenham podido estudar tanto e outros tenham que trabalhar mais? Foi que ele respondeu que sim. Porque ele veio do Nordeste e não tinha como, tinha que trabalhar para poder completar o orçamento familiar, etc. E tal. E assim eu perguntei, 300 te parece justo? E 300 vezes ele repetia que sim. Você percebeu? Ele é um defensor do sistema. Ele terminou dizendo, e ainda tem um lance aqui, quando termina nosso expediente, a carne que sobra, eles nos dão e a gente ainda faz o churrasquinho à noite lá em casa. Aquilo me revoltou a um ponto. Mas te parece justo que você tenha que comer a sobra, se sobra houver? Pô, ainda tenho que dar graças a Deus, doutor. Os caras estão dando a carne de primeira. Eu não sei se você percebeu, mas a dominação ideológica é assim. É quando o sujeito é o primeiro a defender as coisas como elas são. É o primeiro a achar que existe justiça, onde há um flagrante desequilíbrio. A dominação ideológica dispensa que você bata. Você não precisa bater, o sujeito já está previamente convencido. De certa maneira, quais são os países que os Estados Unidos invadem militarmente? São aqueles que ideologicamente não se alinham. Não precisa invadir o Brasil. O Brasil é totalmente dócil à ideologia da globalização, que não precisa invadir, já estamos pré-convencidos. Eu só vou recorrer à violência quando a ideologia não fez o seu papel. Quando é que a ideologia não faz o seu papel? Muito raramente. Então eu acho que você entendeu que a dominação ideológica converte a relações de produção capitalista legítimas. Confere legitimidade à forma particular de produção de bens na sociedade capitalista. Como a direita consegue conquistar tantos trabalhadores? É por falta de consciência de classe. Para resumir, é um pouco isso. Quer dizer, o indivíduo que é explorado, ele busca uma ascensão social solitária. E ao alcançar essa ascensão social, ele é um vetor feroz de conservação das condições de reprodução da desigualdade. Só para te dar você faz uma fisionomia de desconforto que solicita um exemplo. Há um deputado brasileiro em Portugal. Esse indivíduo se elegeu, todos os méritos do mundo. O interessante é que ele se elegeu pelo Chega. O Chega é o partido de extrema-direita de Portugal. E ele se elegeu com uma bandeira coletiva e pessoal de Portugal para os portugueses. E eu estou falando de alguém assim, brasileiro, com sotaque carioca, lutador de artes marciais, etc. e tal. Muito bem. Qual é a ideia? A ideia é a ideia que, uma vez obtido, digamos, um lugar ao sol, eu serei o primeiro a ferrolhar os elevadores possíveis. E a dificultar, no sentido de converter a minha trajetória numa raridade ou excepcionalidade vantajosa e valorizada. Então, é o contrário da consciência de classe. Vamos melhorar todo mundo junto, né? Então, isso não existe. De tal maneira que você terá, de um lado, um grupo
que luta ferrenhamente para manter suas vantagens econômicas e todas as outras que a economia facilita, e você terá um outro grupo constituído por pessoas que, de modo individual, se submetem às regras do jogo para poder obter uma vaga no grupo de cima e, com isso, tornar-se feroz defensor, eu diria, feroz protetor, né, dos limites sociais da dominação. É isso. Eu acho que, né, quer dizer, você tem, então, um indivíduo que pretende conservar o que já existe e o outro que pretende conservar o que já existe, quer porque se sente já vitorioso, quer porque não quer que as regras do jogo mudem, porque está na iminência de, está no caminho de, está com a esperança de ascender socialmente. Como eu desejo o fim do latifúndio expoliativo, como eu desejo igualdade de oportunidades econômicas e sociais, como eu desejo o fim do racismo e da discriminação racial, e instrução universal para todos, eu só vejo o caminho que é o caminho das políticas de tipo socialista. Quem forçou todas as conquistas sociais do mundo moderno, 80% foram os movimentos socialistas. Portanto, o socialismo, na sua história, é um triunfo, porque ele obrigou esta tendência econômica tão egoísta que é o capitalismo, e essa teoria tão pouco de tendência frequentemente tão pouco social que é o liberalismo, ela os obrigou a adquirir um mínimo de consciência social. E se hoje as relações são toleráveis no setor da produção, é por causa da luta socialista, que arrancou isso com prisão, com tortura, com morte, com greve, com fome e com repressão. Isso não foi concedido. Portanto, o socialismo, a meu ver, é um triunfo, porque o socialismo humanizou ao máximo as relações econômicas no século XIX e no século XX. Meu amigo, o socialismo vai acabar no dia que acabar a fome, a prostituição infantil, a miséria, a angústia humana. Nesse dia, é claro que isso existe no mundo inteiro. Tem sentido você ser socialista em Nova York. Nova York é uma mancha imensa de pobreza na riqueza. Então, tem todo sentido o socialismo. Não tem sentido para quem já pegou o seu, para quem já tirou o seu, para quem já tirou sua vantagem e pode até ficar de lado, e a preocupação dele é que o mundo não mude para ele não perder o que já tem. Na realidade, isso é uma minoria minúscula, muito poderosa, muito perigosa, muito sábia, muito assessorada. Mas o socialismo...